A iniciativa privada dá bons exemplos de que é possível intervir em patrimônios tombados e contribuir assim para a recuperação da história de Ribeirão Preto. Um dos palacetes mais tradicionais do centro já foi restaurado e agora só falta a autorização da prefeitura para que o local comece a receber a população. Na esquina das ruas Duque de Caxias e Tibiriçá, no centro de Ribeirão Preto, se localiza um dos imóveis mais antigos daquela região. É o Palacete Camilo de Matos. A construção remete à arquitetura residencial eclética burguesa do início do século XX. Acredita-se que o prédio tenha sido construído em 1922. Por vários anos, o local foi habitado por moradores de rua. O prédio, de quase 100 anos, já sofreu até um incêndio que atingiu parte do telhado. No ano passado, Ricardo e um sócio compraram um prédio particular e agora esperam fazer o restauro completo dele. Há muito tempo a gente passa pelo centro e vê essa casa. E de repente, com um amigo que trabalha aqui no centro, está sempre aqui na área central, ele levantou a possibilidade da compra desse imóvel, que o imóvel estava sendo vendido, que estava na mão da família, que a família, pelo imóvel ter sido tombado, não conseguia viabilizar nenhum tipo de atividade para o local. A casa estava invadida com vários sinais de degradação total. Desde 2008, o local está tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural. Um grupo de 4 arquitetos trabalham na parte final do projeto de restauração do palacete. Nós estamos finalizando a primeira etapa de levantamento, de análise e de documentação de tudo que está, de como está a casa, né? Então, como ela está, o seu grau de degradação, o seu grau de conservação, então já está tudo documentado. Os sócios ainda não sabem dizer o que vão realizar no local, mas esperam que a restauração comece e seja concluída em breve. E vamos restaurar ela do jeito que ela é. E vamos esperar a oportunidade, se tiver uma oportunidade de negócio, se for, ou nós mesmos montamos um escritório comercial aqui, voltamos a trabalhar dentro da casa. Outro prédio antes abandonado e que já ganhou cara nova pelas mãos da iniciativa privada é o Palacete Jorge Lobato, localizado no cruzamento das ruas Florencio de Abreu e Álvares Cabral. O prédio tombado, de 1922, está bem diferente do que o Jornal da Clube registrou em 2015. Por 24 anos, o prédio ficou esquecido pelos antigos donos. O trabalho de restauro do espaço, quase centenário, incluiu a recuperação da pintura, dos pisos de madeira, das portas, da escada e dos vitrais. Cada detalhe aqui relembra a arquitetura da época, que é uma mistura de vários estilos. A recuperação do Palacete Jorge Lobato, no centro de Ribeirão Preto, só aconteceu porque 2 irmãos compraram o prédio e acreditaram que era possível resgatar a história de Ribeirão Preto presente aqui neste local. Nossa intenção desde o início sempre foi fazer o restauro e deixar aberto ao público, porque essa casa faz parte da vida de muitos ribeirões pretanos aqui, que sempre passaram aqui no centro tudo e admiraram a casa. Os irmãos aguardam agora a autorização da prefeitura para colocar a casa em funcionamento. Hoje, na realidade, falta só a aprovação do nosso projeto, porque a casa já está praticamente finalizada e nós estamos aguardando aí o poder público liberar para a gente o projeto, para a gente colocar em funcionamento aqui. Eu pretendo fazer um café e restaurante, justamente para reviver essa história do café que Ribeirão Preto teve, e fazer um bar petiscaria também na área externa e tornar aqui um ponto de cultura. Para o presidente do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, a iniciativa privada é importante para recuperar parte da história de Ribeirão Preto. Esses bens importantes para a cultura de Ribeirão Preto têm um valor agregado e a importância desse empresariado a enxergar isso, que a restauração pode agregar valor ao patrimônio. Mas esses são apenas 2 exemplos de prédios tombados que serão restaurados. Tem vários outros espalhados pela cidade à mercê da própria sorte. O presidente do conselho explica que a prefeitura precisa desburocratizar o sistema para agilizar as adequações desses espaços e atrair a iniciativa privada. Além disso, é necessário regulamentar a lei aprovada em 2016 e que cria um fundo que poderá ser usado nestas restaurações. Nós estamos cobrando da Prefeitura o desenvolvimento e a implementação do FUNPAC. É o Fundo de Preservação que, inclusive, permite que recursos sejam empregados nesses patrimônios que os próprios proprietários não detêm recursos para a recuperação. André Costa para o Jornal da Clube.
A Prefeitura informou que o processo de liberação do Palacete Jorge Lobato esteve em pauta no dia 8 de maio e que o Conselho de Patrimônio Cultural encaminhou a solicitação para a Secretaria de Planejamento e Gestão Pública. Informou ainda que existem quase 200 processos de tombamento em Ribeirão. Quanto à criação do Fundo Municipal para Restauro de Bens Tombados, disse que foi nomeada uma funcionária da Cultura como chefe desta divisão e que agora o CONPAC deve elaborar as diretrizes para a implementação do fundo. Ao vivo, Thaís Mantoni traz mais informações. Thaís. Pois é, Pulse, a gente vê que a iniciativa privada tem investido em restaurações aqui na nossa cidade. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com o Denis William Esteves, que é diretor do Instituto História do Trem aqui de Ribeirão. Qual que é a importância dessas ações da iniciativa privada para recuperar os prédios tombados? Denis, boa tarde. Boa tarde. Isso é muito importante, né? Nós temos aí uma vasta coleção de patrimônio histórico pela cidade e a maioria deles precisa de cuidados especiais. E nós estamos vendo aí que os proprietários estão começando a se mobilizar e se conscientizar sobre a importância de recuperação desses bens. E são prédios que têm uma história com a cidade. É preciso que haja uma fiscalização do poder público para que esse patrimônio cultural não se perca na ação do tempo? Sim, é preciso o cuidado do poder público sob dois sentidos. Primeiro, para evitar que a ação do tempo acabe apagando esses vestígios do passado, e outro, para que os trabalhos de intervenção e restauração sejam feitos da forma correta, com projetos aprovados, feitos por técnicos capacitados para evitar maiores danos a esses bens que já estão, via de regra, em estado de fragilidade. E os proprietários do Palacete Jorge Lobato reclamaram da demora na liberação do projeto por parte da Prefeitura em abrir a casa. É preciso, então, que o poder público trabalhe com mais celeridade nesses casos? Sim, com certeza. É importante que o poder público faça frente a essa demanda. Nós temos um histórico de vários imóveis abandonados e quando você tem um caso excepcional de recuperação, é preciso que o poder público auxilie esse proprietário na melhor forma possível para que ele pelo menos não seja prejudicado com demora na tramitação dos projetos. E é preciso entender que esses prédios tombados representam muito na história da cidade? De que forma, assim? Sim, esses prédios contam a nossa história, a nossa evolução, eles nos dão exemplos do que aconteceu no passado, de como nós fizemos frente a várias necessidades e nos inspiram a soluções para o futuro. E a implementação do Fundo de Preservação do Patrimônio aqui em Ribeirão Preto ajudaria de que maneira? Olha, o fundo é importante, mas não é a solução de todos os problemas. O fundo possibilita que a prefeitura tenha dinheiro em caixa para obras ou intervenções imediatas, algo mais urgente, mas isso não resolve o problema. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que a Prefeitura de Ribeirão Preto pretende retomar um terreno que já havia sido doado em 2011 para a cooperativa Mãos Dadas. Paulo Pucci. Ok, até já, Thaís.